Quarto livro do Antigo Testamento, Números, a caminho da terra prometida. Primeira parte, o povo de Deus se organiza. Primeiro capítulo, dos seus 54 versículos. Tópico 1. Recenseamento. Com que força contar? No primeiro dia do segundo mês do segundo ano da saída do Egito, Javé falou a Moisés na tenda da reunião no deserto do Sinai. Façam um recenseamento completo da comunidade dos filhos de Israel. Todos os homens, um a um, conforme os clãs e famílias, registrando seus nomes. Você e Arão registrarão por esquadrões todos os homens maiores de 20 anos e capacitados para a guerra. Com vocês estará um homem de cada tribo, chefes de famílias. São estes os nomes daqueles que ajudarão vocês. De Ruben, Elissur, filho de Sedeur, são estes os nomes daqueles que ajudarão vocês. De Ruben, Elissur, filho de Sedeur. De Simeão, Salamiel, filho de Surissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Suar. De Zabulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elissama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Vadassur. De Benjamim, Abidã, filho de Gedeão. De Dan, Aiezer, filho de Amissadai. De Asser, Fegiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Reuel. De Neftali, Aira. De Neftali, Aira, filho de Enã. Foram esses os homens escolhidos na comunidade. Eram chefes da tribo do seu antepassado e chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido escolhidos pelo nome e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Todos os que tinham mais de 20 anos se inscreveram, um por um, conforme os clãs e famílias, registrando seus nomes. O recenseamento no deserto do Sinai foi feito conforme Javé havia mandado a Moisés.
Foram recenseados os filhos e descendentes de Ruben, primogênito de Israel, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Ruben, 46.500. Foram recenseados os filhos e descendentes de Simeão, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Simeão, 59.300. Foram recenseados os filhos e descendentes de Gade, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Gade, 45.650. Foram recenseados os filhos e descendentes de Judá, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Judá, 74.600. Foram recenseados os filhos e descendentes de Issacar, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Issacar, 54.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Zabulon, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Zabulon, 57.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Efraim, filho de José, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Efraim, 40.500. Foram recenseados os filhos e descendentes de Manassés, filho de José, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Manassés, 32.200. Foram recenseados os filhos e descendentes de Benjamim, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Benjamim, 35.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Dan, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Dan, 62.700. Foram recenseados os filhos e descendentes de Aser, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Aser, 41.500. Foram recenseados os filhos e descendentes de Neftali, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra.
Total da tribo de Neftali, 53.400. Esse foi o recenseamento que Moisés fez com Arão, ajudado pelos 12 chefes de Israel, um de cada família. O total dos filhos de Israel com mais de 20 anos e capacitados para a guerra foi de 603.550. Os levitas não foram recenseados com os outros, conforme as famílias, porque Javé tinha dito a Moisés: não inclua os levitas no recenseamento e nos registros dos filhos de Israel. Encarregue-os da tenda da aliança, de seus utensílios e de tudo o que pertence a ela. Eles transportarão a tenda com todos os utensílios, estarão a seu serviço e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver que ser deslocada, os levitas a desmontarão. Ao acampar, os levitas a montarão. Qualquer estranho que se aproximar dela será condenado à morte. Os filhos de Israel acamparão por esquadrões, cada um em seu acampamento, junto à sua bandeira. Os levitas, porém, acamparão ao redor da tenda da aliança, para que a ira não se acenda contra a comunidade dos filhos de Israel. Os levitas cuidarão da tenda da aliança. Os filhos de Israel acatarão tudo o que Javé havia. Os filhos de Israel acataram tudo o que Javé havia ordenado a Moisés, e assim fizeram. Após ser libertado da escravidão do Egito, o povo de Deus se prepara no deserto para conquistar a terra que Deus vai lhe dar, onde irá formar uma sociedade conforme o projeto de Deus. Para isso, contudo, é preciso organizar-se e estar preparado para a luta, pois terá que enfrentar aqueles que não querem viver segundo esse projeto. E no meio do povo que se organiza, Deus está presente, tenda da aliança, como aliado que sustenta e dirige a luta do seu povo. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus amigas, todos enfim que acompanham nossos quase 6.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso canal, nosso site. Nós estamos nos aproximando das 700.000 visualizações e contamos até o momento com 1.300 inscritos no nosso site, no nosso canal Jonas Varela 1, na internet, no YouTube. Se inscreva você também e nos incentive, nos dê sua força para que possamos continuar com esta leitura maravilhosa da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e do seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade, para todo sempre. Amém.
Os assuntos dos nossos vídeos são assuntos variados, mas no momento nós estamos com o nosso projeto, né, atual da leitura da Bíblia Sagrada em toda a sua plenitude, não é? Do primeiro livro do Gênesis até o último livro, o primeiro livro do Gênesis atribuído a Moisés, né? E até o seu último livro no Novo Testamento, né? A partir de Moisés no Gênesis é o Antigo Testamento, e até o último livro no Novo Testamento, o Apocalipse de João Evangelista, né? E nós chegamos ao quarto livro do Antigo Testamento, o livro dos Números, A Caminho da Terra Prometida. Nós fizemos a leitura do nosso vídeo de hoje. Na primeira parte do livro dos Números, o povo de Deus se organiza no seu primeiro capítulo, em todos os seus 54 versículos, e no seu primeiro tópico e único tópico, né, do primeiro capítulo, recenseamento, com que força contar. Meus irmãos, nós voltaremos nos próximos vídeos, mais precisamente no próximo vídeo, com a continuação da leitura do livro dos Números, no seu capítulo 2, em todos os seus 34 versículos. Capítulo 2, não é? No seu tópico, Deus anima a luta do povo, primeiro e único tópico do capítulo 2, seus 34 versículos. Então, meus irmãos, recebam um cordial abraço do seu amigo sempre, Jonas Varela. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Glória a Deus, aleluia, amém, a paz do Senhor, amém, amém, amém.